A Superintendência de IBAMA para ir dar um curso para a gente lá, com foco na questão do tráfico de animais silvestres, mas a partir daí estimulando a organização de um grupo de ação, né, pelo bem-estar animal lá no nosso município, na nossa região, e tendo uma ação profunda de servidora pública, né, de servidora dessa causa pela questão ambiental, mobilizando diversos outros servidores do IBAMA e ajudando a gente na sociedade civil a se organizar para atuar nesse campo do bem-estar animal, assim como em outras causas, né? A questão do Código Florestal, ela tem está coordenando aí a organização de um livro que ajude o movimento que está se espalhando pelo país de resistência à mudança no Código Florestal a ter subsídios. Então, diversos artigos, manifestos, tudo que estão sendo feitos nesse campo do Código Florestal, aí ele está coordenando a elaboração desse livro, né? Dando uma demonstração que o servir ao público transcende o cargo ou o local onde a gente está trabalhando. Melhor será se a gente conseguir servir ao público a partir, né, da nossa função enquanto governo, que é para isso mesmo, né? Então, obrigado, Isis, pela sua fala, e eu vou passar em seguida para a professora Ida Tassara, que, como o Nilo disse, foi e é a nossa mestre nessa área da educação ambiental, nessa área da organização da sociedade para conseguir fazer avançar essa nossa atuação pelo meio ambiente. Então, professora Ida, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu estou honrada de estar nesse momento aqui, ter tido alguma contribuição no que foi apresentado, por menor que tenha sido. De estar aqui ao lado das pessoas com as quais eu tenho convivido e lutado há décadas. Então, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura de Suzano pelo trabalho que está desenvolvendo na área da educação ambiental, e sei aqui que isso só tem sido possível porque está sob a liderança da Henriqueta, não é? A Henriqueta é uma pessoa que tem firmeza de objetivos e ternura de métodos. Não é? Então, eu diria assim, que o lema da Henriqueta é "Ai que endurecer sem perder na ternura". Pode parecer fácil, mas é muito difícil conciliar essas duas coisas, não é? Firmeza e ternura. Por isso eu quero salientar isto, a importância da liderança, não é? A importância da liderança política, e como eu fui apresentada aqui como professora, acredito que estou presidente do IBEC por ser professora. Então, como professora, minha fala vai ser um convite à reflexão. Não é? Bom, nós vimos esse filme Zugzwang aí. Ele apresenta o momento contemporâneo como um estado crítico. O que quer dizer um estado crítico? Crítico é o questionamento de verdades. É um estado onde todas as verdades estão perturbadas. Não é? E crítico, em grego, é a mesma coisa que crise. A origem dos dois termos é a mesma. E significava um verbo que queria dizer decidir, lutar, combater, escolher, e muitas outras coisas referentes a um momento de decisão. Por isso que a crítica, o estado crítico, significa também um estado de crise. A crise, conforme define o Hobsbawm, é um momento histórico no qual estamos falando de uma crise histórica. O estado crítico é um estado civilizatório. A crise é uma crise histórica, significa um momento onde ninguém sabe qual vai ser o futuro.
circunstâncias desejáveis, temíveis, convivem. Não é? Lutas se fazem no sentido da vitória de determinadas posições em detrimento de outras. O vídeo que nós assistimos apresenta o estado crítico, mas já nos diz qual é a solução. Não é? Do ponto de vista dos atores que estão falando. Os atores que estão falando são todos cientistas ou políticos. Não é? Isso conflita com o que nós vimos aqui, que foi apresentado como estratégia de educação ambiental. E sobre isso é que eu gostaria de refletir com vocês. No início do século XX, o Durkheim definiu educação como socialização da criança. A dinâmica social contemporânea não permitiria dizer educação é a socialização da criança, educação é a socialização do homem. Então, socializar significa o quê? Ninguém socializa fora de uma norma cultural. Não é? Se eu sou um índio, me socializo dentro da referência antropológica dessa cultura. Não é? Nós estamos nos socializando dentro de uma ordem cultural, científico-tecnológica, tardo-capitalista globalizada. Essa ordem, ela hierarquiza as pessoas em função das proximidades ou das periferias. Periferias podem ser periferias sociais, geográficas, culturais, econômicas, etc. Mas qualquer que seja, prepara o homem para inventar, ou inovar, ou resolver problemas dentro dessa ordem. Significa que esta forma de socializar gera determinadas formas técnicas que, com maior ou menor proximidade do centro de decisão e de obtenção de benefícios dessa forma técnica, produzem um ambiente. Então, um ambiente, uma técnica e uma cultura são coisas indissociáveis. Portanto, qualquer educação ambiental, no sentido de que ela se compromete com o ambiente, no sentido de onde ela surge, e ela se compromete com a manutenção ou transformação daquele ambiente. Então, isto é um antecedente que nós temos que pensar. Então, o que é que nós queremos produzir? O que nós queremos fazer como socialização? Todas as soluções que foram apresentadas no vídeo, no documentário que nós vimos, apresentavam métodos de inovação comprometidos com a mesma ordem cultural, científica, tecnológica, tardo-capitalista, globalizada. Não sei se será possível fazer diferente, mas coloco a vocês que isto é um fato. Bom, se isso é um fato, nós temos que falar sobre políticas públicas de educação ambiental. Eu considero que existem duas grandes vertentes de políticas públicas. Uma é uma indução do sistema de poder existente. Então, uma política pública do status quo, da ordem vigente, ela é uma indução transformada em regimes jurídicos dos interesses do sistema de poder. Isto significa o quê? Quando ela é bem sucedida, ela vai manter aprimoradamente, não é, o funcionamento do sistema de poder. Ela pode abrir um pouco, abrir mais ou menos, em função das fragilidades da hegemonia do sistema de poder. Mas ela vai fazer isso. Uma outra política pública é uma política pública comprometida com uma visão crítica do processo civilizatório e, nesse sentido, ela implica um projeto
projeto, aqui no caso, é uma narrativa utópica coletiva. Da onde ela se originou, é muito pouco tempo para nós falarmos. Nós poderíamos pegar várias vertentes históricas, desde o tempo do Sócrates, não é? Mas não caberia aqui. Mas, de qualquer forma, ela tem uma origem coletiva utópica. Então, o momento de crise, ele sempre se abre num horizonte de autoentendimento histórico-filosófico utópico. Tá? Porque ou eu estou no status quo, e eu já falei o que é, tá? Ou eu estou fora dele, eu estou num projeto. Se esse projeto é uma narrativa coletiva utópica, ele implica uma esperança projetual. A esperança projetual não garante o planejamento. O planejamento vai fazer como é que a gente avalia? Se estamos nos aproximando ou nos afastando dos ideais utópicos da esperança, do projeto. Então, nós precisamos conhecer o projeto. Nós precisamos desenvolver leituras coletivas do projeto para avaliar todas as ações que são de planejamento. O projeto é uma coisa, é um projeto social, é um projeto utópico. Não é? A esperança projetual é o que vai me dizer aonde eu quero, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Não eu, a narrativa. Não é? Porque ela é uma construção. Bom, então a avaliação das políticas públicas derivadas dessa forma de pensar implica em verificar se ela se aproxima ou se afasta. Aonde ela se aproxima não pode ter medo do fracasso, porque o fracasso não é uma desistência. O fracasso é apenas um método para você dizer, não me aproximei assim, vou me aproximar dessa outra forma. É uma outra postura diante do sucesso. É claro que isso tem implicações, se as políticas públicas são de Estado, porque o Estado democrático, entre aspas, não é? Ele implica pressões, não é? Pressões eleitorais, pressões, etc. Então, essa separação que eu estou apresentando é didática. Mas ela, na realpolitik, ela está convivendo, não é? Então, dentro da primeira vertente, o sistema de poder desenvolveu o termo desenvolvimento sustentável. Dentro da segunda vertente, a narrativa utópica desenvolveu a ideia de sociedade sustentável ou de sustentabilidade socioambiental. A possibilidade da realpolitik é ver até onde você pode, dentro do desenvolvimento sustentável, introduzir a sustentabilidade socioambiental. Mas isso só se faz se houver consciência clara do que se busca, da esperança projetual, porque a negociação tem que acontecer. Infelizmente, não há alternativa. E ela é assimétrica. Ela é assimétrica por quê? Porque os interesses consolidados, materializados no sistema de poder, são muito mais efetivos, porque eles são matéria, eles são concretos, e as outras buscas não, elas são etéreas. Não é? Aqui está se materializando coisas, mas é óbvio que essa materialização ela tem bolsões de aproximação, bolsões de afastamento, porque o mundo real está lá, não é? Haja visto o que aconteceu no Código Florestal. Quem é que entender, é difícil. Saber aonde há brechas, mais difícil ainda. Mas só uma coisa eu gostaria de dizer.
não há possibilidade da gente atuar no sentido de buscar uma aproximação com a narrativa coletiva utópica sem conhecê-la, sem reformular continuamente a esperança projetual. Ela é a miragem. Ela é a miragem. É difícil não deixar a confusão confundir. Mas o que eu, como professora, já me disseram que eu sou professora, gostaria de deixar para vocês como mensagem é isso. As políticas públicas têm duas vertentes de geração. O mundo global mistura. A hegemonia tenta sequestrar as narrativas. Os defensores dessas narrativas devem ter consciência do processo de luta e também do processo de busca, porque esta conversa articuladora é projetual. Tá? Então, eu gostaria só de terminar aqui falando para vocês um pensamento de um teórico que, dentro da Escola Crítica de Planejamento, desenvolveu a ideia de esperança projetual. Ele diz: esse conjunto orgânico de critérios voltados para uma ação inovativa, como essa política, ela é inovativa dentro do governo, né? Deveria ajudar-nos a gerar, no específico contexto da sociedade tardo-capitalista, uma frutífera relação entre consciência crítica e consciência projetual. Ou seja, por um lado, entre as exigências da consciência crítica, que não pode renunciar a ser crítica sem deixar de ser consciência. E, por outro, as exigências da consciência projetual, que não pode abdicar de sua vontade de agir executivamente sem deixar de ser projetual. Isso é de Tomás Maldonado, no seu livro Esperança Projetual. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês e cumprimentar a Henriqueta como uma representante dessa luta. Ai, que endurecer sem perder a ternura. Como foi o nome dela? Resta a única difícil tarefa de reduzir a palavra da professora Aida. Está sendo gravado, né, Henriqueta? Está sendo gravada a atividade, né? Eu fui orientado da professora Aida no mestrado e eu sempre levava um gravador quando eu ia receber as orientações dela, porque vale a pena a gente pensar, repensar, mastigar cada uma das palavras que a professora Aida traz para nós aqui, porque elas são um convite a compreendermos o que é a contemporaneidade. Recentemente, os jovens, principalmente, né, de todas as idades, fizeram manifestações, estão fazendo manifestações na Espanha, tomando as praças públicas, fazendo um movimento chamado Movimento dos Indignados. Né? E eu gostaria de compreender, né, essa manifestação daqueles jovens à luz dessa reflexão que a professora Aida Tassara fez. Mas como não é o momento agora para fazer reflexões mais continuadas, né, a gente pega esse fio da meada depois e vamos explorar e conversar um pouco mais sobre isso. Me parece que nesse movimento dos indignados na Espanha, que está se espalhando para outros países da Europa, no movimento contra as mudanças do Código Florestal, existem elementos bastante importantes para a gente estar pensando como é que se dialoga com o constituído, com o instituído, né? Como é que esse movimento que brota de forma espontânea em diversos setores da sociedade dialoga com
esse modelo de organização que nós temos hoje. Eu passo em seguida, essa reflexão já estava presente na Rio 92, já estava presente no processo preparatório da Rio 92, onde eu tive a felicidade de conhecer ou de trabalhar junto com boa parte dos membros dessa mesa. E agora nós estamos às vésperas da Rio 92 mais 20, quando nós teremos a segunda jornada do Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável e Responsabilidade Global. Eu passo a palavra em seguida para a Mônica, como representante desse movimento, dessa organização da segunda jornada, para ela também fazer a sua consideração. Bom, olá para todo mundo. Depois de uma fala como a que a gente acabou de ouvir, fica absolutamente dificílimo dizer qualquer outra coisa, professora. Mas, enfim, cada um tem um papel e a gente tem que cumpri-lo. Isso também faz parte do desafio. Então, começo minha fala, como todos os que me antecederam, parabenizando na figura da Henriqueta. A gente se conhece faz um tempo. Na figura dela, todo o esforço que foi constituído, a gente sabe muito bem o que significa estar num momento como esse, né? E eu quero pegar alguns ganchos de maneira rápida para introduzir então essa segunda jornada internacional de educação ambiental. O próprio nome diz segunda jornada. Na primeira foi durante a ECO 92 e foi, como o Marcos colocou, um marco, porque foi a primeira vez na história da humanidade em que a sociedade civil, com todos os seus acertos, com todas as suas dificuldades, se reúne e coloca a sua voz, certo? Traduzida em 36 outros tratados que houveram, incluindo o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, trazendo à tona, então, toda uma preocupação. O próprio nome, né, já inclusive traz um pouco o que a professora estava nos questionando ou nos ajudando a refletir. Porque foi só o nome do tratado já implicou em toda uma discussão, né? Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Isto faz 20 anos atrás. Então, quando nas falas do Nilo, na fala da própria Raquel, a Isis, que antecederam, falam de empoderamento, de autonomia, de diálogo, né? Realmente não há como se conceber educação ambiental sem estar entrando nesse mérito de apropriação da comunidade, de trabalho em rede, de trabalho intergeracional. E quando a professora nos traz a questão da utopia, né? De fato o tratado é concebido num espírito de utopia. E essa utopia vai se consolidando. Então, nesse momento, nós estamos num novo desafio, ou seja, reolhar, revisitar esse tratado que foi concebido faz 20 anos atrás, num contexto muito diferente do que nós temos hoje. Hoje fiz questão de colocar meu crachazinho de chapa branca, né? Porque chegou o momento. Não tem que ter mais chapa branca. Chegou o momento em que todos possamos nos aunar, cada um na sua realidade, na sua especificidade. De fato, a dinâmica do terceiro setor é completamente diferente da iniciativa privada. Diga-se de passagem, a última fronteira da educação ambiental está na iniciativa privada, né? Então, chega o momento da gente, cada um dentro da sua especificidade, trazer o seu elemento de contribuição, dentro do que cada um ele pode colaborar e contribuir, para construir este novo projeto civilizatório, que é a grande convocação planetária que nós temos. Não dá mais para recuar, nós estamos no limite do limite, nós estamos numa beira, num abismo. Voltar para trás não dá mais, tem que pular. O que nós temos lá para baixo, nós não temos como adivinhar, mas o que é certo sim, esse trabalho de construção conjunta. Isto é de fato um horizonte concreto e palpável que vem se constituindo cada vez mais. Então, o trabalho da jornada vem percorrendo já desde 2008, no Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, vários pontos, várias marcas. Eu trouxe vários, inclusive, folders, depois eu deixo com a Henriqueta para ela poder estar distribuindo. Desde 2005, 2006, 2007, 2008, desde 2005, quando nós tivemos esse Congresso Ibero-Americano, a gente então resolve construir esta caminhada, que se chama jornada. É um processo na qual uma grande caravana vão se somando pessoas, instituições, grupos, até chegarmos então na Rio mais 20, né?
para a gente poder trabalhar com esse documento. Ele não é fim em si mesmo, ele é ferramenta, uma das ferramentas possíveis de se constituir educação ambiental. E o grande desafio que temos tido até agora é constituir vários momentos de discussão através do que a gente denomina, pautados na prática de Paulo Freire, são os círculos de cultura, círculos de discussão sobre diversos temas que são inerentes à constituição deste tratado nos seus 16 princípios. Quando Nilo fala justamente da questão que educação não é neutra, é um ato político, esse é o princípio número 4, né, deste tratado. E quando a gente entra no mérito, por exemplo, do princípio número 14, onde se fala da questão da comunicação, né, que a comunicação de massa, a mídia, cumpra o seu papel. Então, são vários os elementos, conforme a gente vai lendo esses 16 princípios, onde várias das falas que foram trazidas à tona até agora estão presentes, são imanentes. Então, o grande convite que a gente tem é poder participar deste processo da jornada, para podermos chegar na Rio 92 mais fortalecidos, certo? De forma tal que a gente dê esse salto quântico que nos permita nos aproximar da utopia. A utopia sempre tem que existir, ele é o grande movimentador, é a grande geratriz das vontades, das necessidades, do desejo de diálogo, do desejo de interagir, do desejo de cada uma das instâncias colocar o que tiver de melhor dentro do seu potencial, dentro da sua fragilidade, para constituir esse novo projeto civilizatório. É um grande desafio que a gente tem. No próprio site da jornada, vocês podem encontrar mais informações. Trouxemos também alguns vídeos que a gente vai deixar, eventualmente vocês podem estar levando às instituições, reproduzindo com total liberdade. E a minha fala neste momento é mais uma convocação, um convite para que cada um de vocês, representando as diversas instâncias aqui presentes, seja do poder público, seja da iniciativa privada, seja do terceiro setor, os três trabalhando juntos. Hoje não é mais um ou outro, sempre foi todos juntos, mas por uma questão histórica. Este é um momento muito particular de realmente trazer este trabalho conjunto na prática e sair da retórica. Então é um convite para que cada um de vocês possa se aproximar desse trabalho e, trazendo as suas especificidades, consolidar isto para chegarmos na Rio 92 com um trabalho fortalecido de revisitar esse tratado, volto a insistir, não como fim em si mesmo, mas como ferramenta para podermos dar um maior fortalecimento ao que a gente entende por uma educação ambiental transformadora e verdadeiramente empoderadora da comunidade, lhe dando autonomia para traçar os seus próprios destinos. Mais ou menos esta fala, eu acho que no debate depois a gente vai poder estar discutindo mais ou apresentando mais diversos aspectos da complexidade que é implícita sempre, não só na educação ambiental, mas no próprio processo da jornada. Tudo bem? Obrigada.